Olá, Júlio. Mademoiselle Menezes. Como está? Sentado. Como sempre. É. Também não tinha lógica nenhuma fazer este programa demorado de pé, não é? Olha, depende. Se me fornecerem a tecnologia para eu poder fazer o programa a andar, então eu gravo o programa a andar, que é para perseguir aquele objetivo dos 10.000 passos por dia. Que boa ideia, Não é? Júlio. Pois é. Meta aí as suas cunhas. Vou Você também é que vive na capital do Império. Esta semana ainda não tinha, nos últimos dias não tinha falado na capital do Império, já estava a estranhar, de facto. Mas sabe uma coisa? Nós, não, peço desculpa ter dito nós, eu, de vez em quando, e é frequente, tenho-me de confrontar com a minha preguiça e com os meus alibis, sabe? Eu, por exemplo, passei por uma experiência que tem o seu quê de humilhante. Como sabe, eu fiz a minha escapadela habitual do tempo das vindimas, não para o Douro, mas por essa Europa. E foi muito bom? E foi bom. E os meus últimos dias foram passados em Amsterdão, com o meu Van Gogh e tal e tal. Eu gosto sempre. E como compreenderá, nas férias, uma pessoa tem um alibi e diz, não é agora que eu vou estar a vigiar a minha alimentação, etc, etc. Depois, quando chegar ao Porto e tal. O que acontece é que eu, em férias, sou um andarilho compulsivo. E cada vez mais com a idade, sabe? É curioso. Eu tornei-me cada vez menos um homem de museus e passei a ser cada vez mais um homem de rua. De rua, curioso. Pela cidade fora. A meter o nariz, às vezes onde não sou chamado, não é? Porque são dois mundos diferentes. Há um mundo que está concentrado num museu, não é? Está fossilizado no museu. E depois há o mundo que brota a cada esquina, não é? E claro. Vá de retro, mundo fossilizado no Museu de Van Gogh, pá, não assino por baixo. Embora haja um quadro famoso de Van Gogh que é uma caveira a fumar, que é uma coisa lindíssima e que tem muita agressividade que ele sentia pelos seus professores naquela altura. Mas também o que acontece, como a Inês sabe, eu tenho muita tendência a voltar aos meus lugares favoritos. Sim. E, portanto, a esmagadora maioria dos museus eu já os conheço. Agora, o que acontece... Pode voltar a admirar o belo, mas vai à procura do novo, é isso, não é? E eu gosto de me perder na cidade. E quero acreditar que eu voltei com menos meio quilo do que fui. Ou seja, mesmo que tenha feito alguns disparates... Não foi alguns? Fez não tive cuidado nenhum. Pronto, Fiz mas muitos. como andou muito... Andei compensou. como um desalmado. Não houve dia nenhum que eu não andasse 10 km. E uma pessoa nessas alturas tem que ser minimamente honesta. Quer dizer assim, há alturas aqui no Porto em que, em vez de arranjar desculpas para me enfiar em casa porque tenho que corrigir aquela conferência, porque não sei o quê, e depois, agora já não vale a pena sair, são quais horas de jantar, etc. Não é? Não era preciso sequer ir meter-me num ginásio, que é muito útil, por exemplo, no inverno, mas com bom tempo, não é? E quem é que me impede de fazer 8 ou 10 km à beira-rio? Nada nem ninguém, a não ser a minha própria preguiça. Claro. Não é? E, portanto, às vezes, eu ando aqui em casa, autenticamente, não é? A pão e água, que é por causa das asneirolas. Se fizesse mais exercício físico, os resultados eram bem melhores. Não vale a pena negar. Claro, Júlio, isto tem a ver também com a idade, com o peso da idade. Ainda há dias me diziam, a propósito do peso, isto no fundo é sempre o equilíbrio entre o que se ingere e o que se gasta, não é? É verdade. Pronto, Embora o metabolismo também vá mudando. Eu não sou um especialista nisso, mas sempre ouvi as pessoas dizerem que à medida que nós vamos envelhecendo, torna-se mais difícil perder peso. Em contrapartida, é mais fácil engordar, não é? Pronto. Mas contra factos e balanças não há argumentos, minha querida. Eu cheguei cá e disse cá para mim, eu desta vez acho que não ganhei muito peso. Pronto, a pessoa olha para o espelho, pus-me em cima da balança
E vou-lhe dizer uma coisa. A minha parte mais apsicopatada disse, Júlio, vai para a Galiza comer uma francesinha. Que é para igualares. Eu ia-lhe perguntar justamente com cautela se tinha ido imediatamente encher o bandulho. Não, senhor. Não foi. Não foi. Estou-se bem e vai tentar manter esse peso, portanto. Oh, querida, de boas intenções está o Porto cheio. Pois, não ia dizer. Pelo menos até à próxima vez que eu for ao Porto e voltarmos a jantar juntos. Pronto. Sim. Bom, hoje trouxemos aqui um poema da Maria do Rosário Pedreira, do livro A Casa e o Cheiro dos Livros. A Maria do Rosário Pedreira é editora, é muito conhecida como editora, mulher que tem revelado muitos talentos literários, outros. É escritora, é poetisa ou poeta, como quiserem, e também é uma conhecida letrista portuguesa. Ela escreve muito, por exemplo, para a Aldina Duarte, já escreveu para o Carlos do Carmo, para a Ana Moura e até para o Salvador Sobral. E nós hoje trazemos aqui um poema que, posso confessar, encontrei na internet, achei muito bonito. Tinha um título, isto tem muita graça, tinha um título o poema, mas o poema na verdade não tem título. Alguém lhe chamou devagar. Pois, está a ver. Numa só frase, você demonstrou as extraordinárias vantagens da tecnologia, que é a Inês andava por ali e tropeçou num poema que não conhecia. Qual é a probabilidade, sem essa mobilidade tecnológica, disso lhe acontecer? Claro. É muito menor. A Inês tem que ir a uma livraria e estar a pegar nos livros, e então, com um bocado de sorte, tropeça no poema, um amigo seu recomenda, pronto, tudo bem, mas aí, aqui não. Está a um virar de uma esquina virtual, está o poema. Magnífico. Agora veja uma desvantagem, porque isto é complicado. Uma coisa, e sabe como eu defendo isso, à outrance, uma coisa é, nós escrevemos algo, a partir do momento que é público, aquilo deixa de nos pertencer, pertence ao público. E cada um de nós lê aquilo como quer. Não é? Por exemplo, o Júlio Rezende fez uma tal lavagem cerebral que hoje em dia, olhem, outro dia em Gondomar, outra noite, em Gondomar, ele ficou contente porque eu, depois de ler alguns dos poemas direitinhos, não é? Entrei em versão jazz dos poemas, não é? Misturando os próprios versos, etc. Pronto. Pelo menos nenhum dos poetas me acertou o passo. Mas em contrapartida, pôr um título onde ele não existe, tirar um título onde ele existe, são coisas que a mim me arrepiam. Bom, de um ponto de vista ético e estético. Mas agora, o que é que impede alguém de, por exemplo, truncar o texto? De tirar palavras e pôr lá outra. Pois, E nós tropeçamos no texto. E como nós não estamos preparados para ter um espírito crítico que nos faça ter uma triagem com uma malha muito apertada dessas coisas, e diga-se passagem, quer dizer, a Inês podia ler um poema da Maria do Rosário Pedreira e de repente olhar para um verso e dizer assim: isto não me soa a Maria do Rosário Pedreira. Eu não imagino dizer isto. Bom, aí tem que se conhecer muito Nem profundamente mais. a obra. E, portanto, a priori não há razão para duvidarmos. E, portanto, a Inês pode pegar num poema que está abastardado, pô-lo na sua folha de Facebook, que tem uma catrefada de seguidores, e toda essa gente fica convencida que o poema é assim. Repare, e não é. Mas nós fazemos isso Está a ver um risco? com o poema, com os textos. Nós temos que, se conseguirmos, temos que confirmar sempre. Não é? Junto da fonte. Se falamos de fake news, pronto, também são possíveis fake poemas, ou seja o que for. Ou seja o que for, ou Portanto, canções que são atribuídas a outros, risco. textos que são atribuídos a outras pessoas, que não os próprios Inês, autores. Sim. Antes do verão, sim, acho que foi pouco antes do verão,
eu fui à Perlada, a um encontro. E um colega meu, divertidíssimo, quando começou a sua comunicação, disse: ó Júlio, eu trago-te aqui uma surpresa. E rapou, tinha imprimido, não é? Rapou de uma coisa que tem, eu não sei, mas tem à vontade 10, 15 anos, que foi um maroto qualquer, pegou, provavelmente é do tempo do António Macedo, ou coisa assim, pegou num artigo de um investigador qualquer alemão, eu tenho dúvidas que fosse algum investigador, mas pronto, eu lembro-me de divertir enormemente com aquilo, não é? Porque era um artigo sobre o efeito que a visualização das mamas tinha nos homens, etc, etc, etc. Pronto. E eu acho que foi com o Macedo que eu me diverti na rádio. Sabe o que é que alguém fez? Pespegou com aquilo no Facebook, tirou o nome lá do alemão e pôs que aquilo era da minha autoria. Eu estou a rir-me, claro que não. Claro. Podia ser muito grave. Passaram, caso... passaram anos e anos, e agora menos, mas para aí de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, eu ainda, e as pessoas aí demonstram a sua delicadeza, ainda recebo em comunicação privada alguém a dizer assim: ó, Sr. Professor, diga uma coisa, foi o Sr. Professor que escreveu isto? E lá tenho eu de dizer: não, minha senhora, foi uma brincadeira e tal. Veja, isto dura há anos e anos. E, portanto, o meu colega, que também tinha tropeçado naquilo e que se tinha partido a rir, foi para o Congresso, pá, e saiu-se com aquilo. E eu fiquei numa situação complicada porque tive de dizer: ó Manel, vais-me desculpar, mas isso não é meu. E agora veja as confusões. Ele disse: não é teu, mas está assinado por ti. Não, não está. O que está é o meu nome no fim. Isso não é assinado por mim. Alguém pôs lá o meu nome. Repare que o Júlio poderia andar estes anos todos a ser recordado não como um reputado sexólogo, mas como o homem que escreveu o artigo das mamas, não é? Pode ser a minha coroa de glória, não é? Quer dizer, daqui a 50 anos, tudo o resto que eu fiz e disse esvaiu-se, mas aquela teoria extraordinária, pá, pronto. Pobre do colega alemão, não é? Que ficou sem protagonismo. Assim, ainda levo com um processo em tribunal por ter roubado Esteja ciência cá alguém para o defender e para dizer que não foi o Júlio, não é? E, portanto, este poema não tem título. Vamos a ele? Faça o favor. Ele pertence-lhe. Nada entre nós tem o nome da pressa. Conhecemo-nos assim, devagar. O cuidado traçou os seus próprios labirintos. Sobre a pele é sempre a primeira vez que os gestos acontecem. Porém, se abrir uma porta para o verão, vemos as mesmas coisas. O que fica para além da planície e da falésia. A ilha, um rebanho, um barco à espera de partir. Uma palavra que nunca escreveremos. Entre nós, o tempo desenha-se assim, devagar. Daríamos sempre pelo mais pequeno engano. É lindo. Yep. Bom, tanto para dizer, não é? É um poema sobre... É um pequeno poema, no fundo, sobre cumplicidade. É. Depois, a palavra... Vamos repetir, que não é título. A palavra é logo, de certa forma, uma palavra politicamente incorreta. Hoje em dia, a palavra devagar corre o risco de dar consigo de grilhetas. Tem razão. Em termos sociais, não é? O povo ainda diz devagar e bem há pouco quem. Mas a sociedade em que nós vivemos não está nada nessa. Ninguém tem vagar para nada. Ninguém tem vagar para andar devagar. É verdade. Já não, não se usa sequer dizer vagar, não é? Não. E qualquer pessoa que diga devagar é olhado pelo canto do olho do género onde é que ele pensa que está, não é? Exatamente. Porque somos obrigados a correr. Somos obrigados a correr. Não é? E como tantas vezes nós já dissemos, isso facilita algo que é muito perigoso, que é nós, em vez de agirmos, reagirmos. Os estímulos chegam-nos, nós reagimos a esses estímulos e não há um intervalo que possibilita a avaliação
do estímulo. Porque se houver, nós até podemos chegar à conclusão que não faz sentido reagir àquele estímulo. Mas nós estamos de tal maneira condicionados para, entre aspas, alguém carregar num dos nossos botões e as luzes acenderem-se todas, que é assim que funcionamos. Agora, o correr, a corrida, rouba-nos, por exemplo, que capacidade é da contemplação, não é? O Júlio ainda agora falava da possibilidade que teve de andar pela rua e que anda cada vez mais, e na rua o Júlio está em permanente observação. Sim, sim. Não na observação. É assim. Não em determinado tipo de observação. Por exemplo, isso é muito bonito porque depende da profissão. Um polícia observa de uma determinada forma, não é? Um escritor observa de uma determinada forma. Alguém que pura e simplesmente anda a flanar por uma cidade como eu, observa de uma forma diferente. Eu, por exemplo, para os pormenores sou muito mau. Há ali uma atmosfera que me agrada. Mas não retém, é isso? Não retenho. Não é? Há ali uma atmosfera que me agrada e é que me lembra-se dos velhos desenhos animados que vinha ao cheiro de comida e o pateta, o nariz subia e ele ia atrás de... Sim. E eu sou muito assim. Há de repente uma esquina que leva a um pátio interior e tal, e eu imediatamente vou por ali porque há ali qualquer coisa no ambiente. Agora, pergunta-me, olha, como era o nome da rua? Como é que era a arquitetura? E eu provavelmente vou responder, não sei. Ponto final. Agora, dificulta-nos a contemplação e dificulta-nos outra coisa que, sob certos aspectos, ainda deveria ser mais obrigatória para nós neste mundo, que é, dificulta-nos a discriminação entre os estímulos. Nós somos de tal maneira bombardeados que é muito difícil depois estabelecer uma hierarquia de importância. E de vez em quando nós damos connosco a pôr ao mesmo nível, em termos de necessidade de resposta, questões de, perdoa-me o plebeísmo, de cacaracá e questões importantes na nossa relação com os outros, na nossa própria vida, etc. E isso é muito complicado. Veja, a um outro nível. O facto de entrarmos em plano inclinado e não pararmos para pensar. Numa determinada discussão, não é nada raro que, a partir de uma certa altura, se a Inês disser intervalo. O que é que deu início a esta discussão? Que as duas pessoas concordem que já estão há anos-luz daquilo que iniciou a discussão. Porquê? Porque a partir de uma certa altura, aquilo que passou a estar em jogo não foi comparar opiniões e eventualmente chegar a uma decisão acerca de um problema concreto, quiçá da própria relação, mas passou a ser bombardear o outro com a maior quantidade de argumentos presentes e passados e vencer a discussão. Não é a mesma coisa. Sabe que todo esse excesso frenético no futuro pode até vir a alterar os sentidos, não é? Nós temos os sentidos muito bem definidos e distintos, não é? A nossa capacidade de ver, ouvir, cheirar. Só que nós agora estamos embrulhados num todo, não é? Parece que é aquilo que o Júlio estava a dizer. Sim. Nós não paramos para... Quero um exemplo disso. Diga. Pronto. Eu até hesitei, até podemos, para a semana ou noutra qualquer, aproveitar isso. Eu li um artigo muito interessante sobre a comparação entre a chamada leitura superficial de ecrã e a leitura clássica apelidada de profunda. E é muito preocupante, olha,
presumo que a Maria do Rosário Pedreira conheça isso e não esteja entusiasmada. Porque nós temos professores de literatura, o que eu li era anglo-saxónico, professores de literatura a dizer: é muito complicado para mim hoje em dia dar aulas, porque a esmagadora maioria dos meus alunos não consegue ler uma obra completa de Shakespeare. Chateia-se. Larga o livro. E então, o artigo explica o quê? Que cada vez mais pessoas, e a partir de uma idade cada vez mais tenra, estão a ficar viciadas numa leitura superficial da ecrã. Que inclusivamente tem modelos próprios, aquilo que eles chamam, por exemplo, modelos em F, em que a Inês lê a primeira e a segunda linha toda, mas depois na quarta e na quinta já só lê as primeiras palavras, ou leituras sinuosas em que a Inês está a retirar palavra daqui, palavra acolá, para fazer sentido, não é? Mas não lê mesmo. E as experiências depois são baratas, que é pôr um grupo a ler em ecrã e um grupo a ler em livro. E quem leu em livro, depois, quando questionado, tem uma compreensão mais profunda do texto do que quem leu em ecrã. Que engraçado. Entrou no texto, Nem não é? mais. Claro. E isso permite saltar para outra coisa ainda mais complicada, que é, eles verificaram que havia uma maior capacidade de empatia com o texto. Não era só compreendê-lo. Era estar próximo daquele personagem, por exemplo. Não se esqueça que este poema vem de um título, A Casa e o Cheiro dos Livros, não é? Pronto. Quem lê um texto dentro de um livro sente-lhe até o cheiro, não é? Veja, voltemos ao poema. Conhecemo-nos assim, devagar, o cuidado traçou os seus próprios labirintos. Primeiro, conhecemo-nos devagar. Desde logo, isto penso eu, é a minha fantasia, como isto agora é o meu poema, com todo o respeito pela Maria do Rosário, este poema agora é meu. Posso estar a assassiná-lo, não é? Mas assassino à luz dos holofotes dos meus fantasmas. Conhecermos-nos devagar implica o tatear do outro, e longe de mim ostracizar o tatear no sentido físico também, mas não só. É conhecer o outro em termos gerais, devagar, sem pressas. Não é um exame, mas é de uma forma paulatina. Como é o senso de humor deste homem? Quais são os interesses dele? Quais são aqueles que são comuns? Eu retiro prazer de conversar com ele ou com ela ou não. Pronto. Noutra vertente. Como é ele a fazer amor? Somos sexualmente compatíveis? Não somos? Ou seja, isto é uma caminhada para se conhecer o outro. E quando se escreve o cuidado traçou os seus próprios labirintos, é muito bela a frase. Porque isto quer dizer que quando isto é feito com cuidado, inevitavelmente surgem labirintos. Porque nós somos seres labirínticos. Claro, não é? Claro. Mas, cada um tem vários, não é? Claro, mas se for à pressa, parece que somos a preto e branco. Não é? Não se vê a complexidade. Claro, a Inês é mulher, é gira. Eu sou homem, sou uma estronça. A Inês é do Porto e campeã nacional. Eu sou do Benfica e todas as manhãs abro os jornais a dizer o que é que irei ler hoje. E isto é assim é muito simples, percebe? Mas não é isto verdadeiramente. A complexidade de cada um requer tempo, não é? Pois requer. É evidente. É por isso que as complexidades de cada um, em geral, não aparecem na paixão. Aparecem no amor. Claro. Pois. E só continua quem as aceitar, perceber e gostar, não é? Exatamente. Mais do que isso, aceitar as que não gostam. Claro. Não quer dizer que não possamos fazer uma campanha publicitária para tentar mudar algumas, não é? Mas aceitar as diferenças do outro e o que é, na minha opinião, sempre o disse, um sentimento muito reconfortante pensarmos assim,
Pronto, está bem, eu não estou de acordo, mas isto não chega para mudar os meus sentimentos por ele ou por ela. Repare, nós até podemos olhar para a paixão, podemos dividi-los e teríamos a paixão como o tempo de todas as pressas. Pressa em conhecer o outro fisicamente, dar o melhor de nós, apresentar todas as nossas virtudes e nenhum defeito, O nosso etc. bom perfil. Tudo, Os tudo está ali fotógrafos- muito Os rapidamente. fotógrafos dizem que nós temos sempre um lado melhor que o outro, não é? Pronto, Pronto. exatamente. Na Portanto, paixão estamos sempre a apresentar esse. só esse, não é? É. E depois, nesse outro tempo, que já será o tempo mais demorado, então aí, que é o tempo do amor, aí cabem os defeitos todos, as É. coisas que não se gosta à partida, não é? Mas que se aprenderá ou não a gostar. Mas sim, são dois tempos muito distintos. Completamente. Neste caso do poema, É por isso que há pessoas que só podem viver apaixonadas. Não vivem amor. não aguenta, podemos dizer que não aguentam o resto. Não. Saltam de paixão em paixão. Neste caso do poema, estamos a falar de amor. Eu acho que sim. Claro, claramente, não é? E depois veja a seguir, porque vamos para o amor físico, e é muito belo o que está escrito. Diz assim: sobre a pele, é sempre a primeira vez que os gestos acontecem. E eu pensei assim: oh, abençoada sorte. Porque isto não resiste a uma análise fria. Que é, peço desculpa, mas não é verdade. Há uma primeira vez em que eu lhe afaguei a face, quando eu repetir, é a segunda vez. E depois é a terceira. Mas não é isso que está aqui. O que está aqui é dizer assim: quando nós nos acariciamos, aquilo que foi o sentir da primeira vez repete-se. E que se tivermos sorte e paciência e capacidade para escutar o outro e vice-versa, até enriquecido. Porquê? Porque depois também entra a experiência. Os corpos aprendem a conhecer-se. Os pequenos gostos. Também as coisas que não nos agradam. Os nossos pequenos tabus, ou grandes. Mas tudo isso que vai permitindo um encaixe cada vez melhor dos respectivos erotismos, convive com o fascínio dos primeiros gestos, dos primeiros toques, em que não é assim tão raro que os nossos dedos ainda tremam. Não é? É curioso, porque eu estava a dizer, este é um poema sobre o amor, mas se nós dissermos de alguém, parece que é sempre a primeira vez que estamos juntos, Sim. é a eterna paixão, é o eterno fascínio. É. Talvez neste caso seja melhor dizer fascínio em vez de paixão, não é? É o Sim. eterno fascínio. Sim, mas Dizer de alguém que parece sempre a primeira vez é a coisa mais bonita que se pode dizer, não acha? é? É. não acha? Porque é assim. E o outro alguém, se quiser divertir-se à sua custa, até lhe pode responder assim: ui, mas já te esqueceste, a primeira vez foi uma atrapalhada. Nós estávamos nervosíssimos, não sabíamos muito bem como é que havíamos de fazer e tal. E quantas vezes, desculpe a frase, e quantas vezes a primeira vez é mesmo uma confusão. E não é propriamente, não é? Quer dizer, nos filmes não é. Eu fico sempre divertidíssimo, porque aqueles filmes em que, em passe de corrida, os dois avançam para o quarto a tirar peças de roupa, etc. Eu olho sempre para aquilo e digo assim: na vida real, metade das pessoas estampam-se a tirar a roupa interior, os sapatos, etc. Um deles cai, de certeza. Há aquele ritmo. Pronto. Mas há qualquer coisa que ultrapassa essas dificuldades, que é, na realidade, o encanto, o fascínio, para empregar a sua palavra. E o fascínio é uma palavra que, até nas suas raízes, é extraordinária, porque tem muito a ver com um quase estado de hipnose, digamos assim. Os romanos exemplificavam-no bem, até em aspectos religiosos.
Mas esse fascínio, essa surpresa, esse prazer goloso, se quiser, poder dizer 20 anos depois que continua presente, tem toda a razão. É um privilégio. Ainda por cima, como lhe dizia, há muitas pessoas, e nós fomos educados assim, e é perigoso. Felizmente agora já há mais parcimónia nessas afirmações. É explícito ou implícito. Nós fomos um bocado educados, se duas pessoas gostam uma da outra, tudo corre necessariamente bem no sexo, não é verdade? Duas pessoas podem gostar muito uma da outra e não encaixarem, pelo menos logo, bem em termos sexuais. E continuarem juntas. E a experiência melhorar isso. E se não melhorar e as pessoas quiserem continuar juntas? Isso depende das pessoas. Olha, esses estudos já são muito antigos e não os tenho visto replicados. E se calhar não os tenho visto replicados porque ninguém está muito à espera que as conclusões sejam diferentes. Mas havia estudos em relações sólidas e que se tinham prolongado no tempo para avaliar a importância do entendimento sexual na relação e da avaliação dos membros do casal do seu estado de satisfação. E então, os casais respondiam a determinados inquéritos, conversavam com os investigadores e as conclusões não deixaram dúvidas. Havia casais que ou um deles ou os dois preenchiam todos os critérios para se poder dizer que existia, não era sequer uma discrepância erótica, não, existia disfunção sexual naquele casal. E eles descreviam-se como um casal feliz. E havia outros casais em que, em termos mecânicos, tudo corria muito bem no ato sexual e eles consideravam-se insatisfeitos. Depende sempre da... Lá está, nós somos labirínticos. Claro. Não é? Vamos continuar com o poema? Depois porém, se abrir uma porta para o verão, vemos as mesmas coisas, está a ver? Que há uma comunhão. O que fica para além da planície e da falésia, a ilha, um rebanho, um barco à espera de partir, uma palavra que nunca escreveremos. Muito bonito, não é? Porque ela diz, vemos as mesmas coisas e acaba a dizer uma palavra que nunca escreveremos. Mas se nunca a escreveremos, como é que a podemos ver? Talvez seja adeus. Não. Adeus, a palavra adeus. Não precisa ser escrita. A palavra não precisa ser escrita. Por exemplo, quando eu e o Júlio dizemos o Silêncio de Eugênio de Andrade, e nós, como é evidente, falámos antes dos poemas, o Júlio não está lá só para tocar piano. O Júlio também está lá para escolher os poemas, para dar a sua opinião, etc, etc. O inverso não é verdadeiro, não é? Eu nem me aproximo do piano com medo de estragar. Pronto. Somos completamente assimétricos a esse nível. Mas quando nós fazemos o Silêncio de Eugênio de Andrade, qualquer um de nós acha que quando o Eugênio fala das palavras desamparadas e desertas pelo silêncio fascinado, no fundo, o que é que ele está a falar? Está a falar que as palavras, com toda a sua beleza, com o encantamento que nos podem conceder, mas no fundo, muitas delas têm um sonho megalómano, que é não serem necessárias. Um dia nós entendemos-nos tão bem que nem sequer é preciso falar. E de vez em quando a Inês ouve dizer isso acerca de casais. Sim. Não é? E se calhar a Inês já experimentou isso com alguma pessoa. Já. Por outro lado, temos depois, num cenário completamente oposto, temos aqueles casais que já não têm palavras. Já não há surpresas. Pois, mas, por exemplo, a mim custa-me bastante ver um casal
que está a tomar o pequeno almoço ou está a fazer uma refeição fora de casa, não é? E já não tem uma palavra, não é? Já não tem o interesse. Nós estamos a falar daquele silêncio que nos sabe tão bem, o silêncio cúmplice. Não estou a falar daquele desgaste que demonstra total ausência de... Lá está, de fascínio, não é? Porque quando nós gostamos minimamente da outra pessoa, pode ser um amigo, um colega, temos sempre perguntas para fazer, há sempre qualquer coisa que nos empurra para a palavra, não é? E é curioso, eu estava a ouvi-la, estava a pensar assim, olha, nesse aspecto a tecnologia tornou-se um bom alibi. E é muito comum vermos os dois elementos do casal, cada um virado para o seu ecrã, não é? Exatamente. O que, sob certos aspectos, é menos chocante do que pensarmos assim. Diríamos que disfarça melhor, não é? Claro, porque o quantas vezes nos acontece que é pensarmos assim, caramba, eles estão aqui a jantar há 1 hora, não trocaram uma palavra. Têm o olhar hipnotizado pelo prato, ou então pelo infinito. Bom, hoje em dia não. Cada um deles está com os dedinhos no teclado e na outra mão o garfo. Lembra-se da frase clássica, não é? Da nossa ida pelas 7 partes do mundo, numa mão a espada, na outra a cruz, não é? Agora é numa mão o garfo, no outro o iPhone. Qualquer dia ainda vão fazer um telemóvel que também permita comer, não é? Bem, quando os japoneses já estão a fabricar e a vender, o preço da Avoero é por volta de 1.200 euros, namoradas holográficas, que esta parte devo-lhe dizer que a mim agrada, que além de controlarem os seus eletrodomésticos em casa, na sua ausência, isto a mim é apelativo. Pronto. Só por essa parte. Você dizer, daqui a meia hora estou em casa, ponha lá isso tudo a funcionar e tal, não tenho nada contra. Mas então, estas raparigas também estão programadas para fazer companhia aos solitários. E então o que é que elas são capazes de fazer? Elas são capazes de lhe mandar mensagens para o trabalho. Portanto, e porquê é que mandam? Cá está demonstrando atenção, não é? Exatamente. Cá está o admirável mundo novo. É porque as suas características não lhe está a acontecer o mesmo que a mim, que é, eu de manhã levanto-me e, quando vou ver as minhas notícias, eu movo-me numa selva de perguntas de nós estamos muito preocupados com a sua privacidade, não sei o quê. Aceita! Claro. É a primeira vez que aquilo apareceu, eu pensei, eu digo que aceito, amanhã, para ler o mesmo jornal, o meu aceito é válido. Não, senhor, aparece tudo outra vez. Sempre. E está o tipo, aceito. Quando as más línguas dizem que tanto faz a Inês aceitar como não aceitar, diga-se passagem, mas não interessa. Pronto. Quando a Inês aceita, o que é que a Inês aceita? A Inês aceita ser devassada. Porque vão ver o que é que a Inês gosta, o que é que não gosta, que buscas faz, isto, aquilo e aquilo outro. E, portanto, nós somos uma sociedade de acumulação de dados e da sua análise. Não é? Porque é que foi aquela bronca com o Zuckerberg que até se pôs com aquele ar contrito a pedir desculpa? Porque se venderam dados que depois são utilizados para lhe vender a si publicidade ou para influenciar o seu voto em eleições. Porquê? Porque se conhece as suas características e, portanto, sabe-se que anúncio mandar, que fake news mandar, etc. Não é? Agora, esta namorada holográfica está calmamente em casa e, a meio da manhã, manda-me uma mensagem para eu me sentir melhor no consultório, entre as consultas e ter alegria de viver. Como ela sabe uma enormidade de coisas a meu respeito, suponhamos que ela manda estou com saudades suas, acompanhada de um excerto de uma canção dos Beatles. Não pode falhar. Eu vou ficar satisfeito por receber aquilo. Ou então,
a meio da tarde, diz é para estares preparado e não te incomodares no noticiário da noite, porque eles têm também, para eles ainda é mais simples, toda a questão das notícias, da meteorologia, etc. No noticiário da noite vão falar do teu Benfica outra vez e não é bom. Ela não me avisa sobre eleições do Sporting, porque sabe perfeitamente que isso a mim não me incomoda nem entusiasma particularmente. Claro. O que acontece, portanto, é que... Isso é uma demonstração de afeto, não é? De afeto não, de boa programação. Que é diferente. Não é? É a Inês toda rotinha no fim de um dia de trabalho e de repente tocar-lhe o telemóvel e ter o Nick Cave com os betinhos, não é? Pois é. Pois é. Agora, quer queiramos, quer não, isto não provém de uma liberdade. Sob certos aspectos, eu acho que é legítimo dizer isto é uma extensão de si mesma. Claro. A falar consigo. É você a falar consigo mesmo. E isso interessa-nos, essa programação? A questão é essa. Claro. Agora, vamos ver. Cuidado com as certezas. Não é? Que é assim. Quando uma pessoa está muito só, isto pode não ser o ideal, mas pode ajudar. Agora, o que eu não acredito é que seja, digamos assim, a primeira ambição da nossa lista. Isso não. Para nós não. Veremos o que é que vai acontecer ao mundo. Vamos ao fim do poema. Acha que tem alguma dúvida que se vai vender bem? Olha que eu não tenho. Pois, claro. Pronto. Entre nós, o tempo desenha-se assim, devagar. Ir buscar o verbo desenhar é muito feliz, acho eu. Não é? Uhum. Porque o próprio ato de desenhar, em primeiro lugar, é arte. Não é? E a maneira como nós vivemos o nosso tempo, desejavelmente, também devia ser uma arte. Não é por acaso que há expressões como a arte de envelhecer. Não é? Eu, há 500 anos atrás, penso que foi até no Sexo dos Anjos, no primeiro livro que eu escrevinhei, não é? Escrevi que a psiquiatria é a arte da distância, a vida também. Pronto. E segui a minha vida. E ainda hoje me aparecem pessoas que a única coisa que se lembram do livro é daquela frase. Porquê? Porque esta questão da distância entre as pessoas é realmente algo que nós andamos sempre a tentar encontrar a ideal. Bom, quando nós falamos de desenhar o tempo, ou seja, desenhar as nossas próprias vidas, a imagem é muito bela. E aqui, mais uma vez, é sublinhado que isso não se faz à pressa, porque as nossas vidas não são meros esquiços, por mais belos que sejam. Não, as nossas vidas, desejavelmente, têm que ser obras acabadas. Depois, o remate é... Mete a cabeça no cepo, que é: daríamos sempre pelo mais pequeno engano. É um remate muito feliz, não é? É, mas eu tenho que confessar que eu não me considero capaz disto. Eu nunca conseguiria dizer que, atendendo a que, no contexto de uma relação amorosa, pisaria com cuidado, pé entre pé, desenharia o tempo devagar, etc, etc, com a minha insegurança, eu jamais conseguiria dizer teria sempre dado por mais pequeno. Sim, engano. Mas no fundo é só para reforçar a cumplicidade que há entre eles, não é? E é muito bonito. E, portanto, para os que são como eu, há uma palavra de alerta, que é: aparecendo pequenos e até grandes enganos, isso não significa necessariamente faz bem dizer o fim da relação. Claro, porque é preciso lidar com eles. Bom, atenção que eu não estava a dizer enganar o outro. Sim, claro. Enganos no contexto da relação. Sim, sim. E terminamos o programa de hoje, que foi dedicado a este poema sem título da Maria do Rosário Pedreira. Já que o registro era o devagar, não é?
lembrei-me precisamente do Nick Cave, não é? Com o Slowly Goes the Night, que é uma das 1000 canções dele que eu gosto muito. Mas já agora, desculpe, não morreu alguém dos Bad Seeds? Morreu agora recentemente. Pronto, sim. eu tinha visto há muito tempo. Sim, está atento, sabe? Filha, sabe como é? É como a namorada do holograma. Eu tenho que coligir dados sobre si para depois poder ter coisas que lhe agradem. Tem toda a não é? razão. Tem toda Você a razão. assim vai-se embora e diz: olha que foi amável, ele está atento aos meus autores favoritos. É verdade. Um beijinho, até amanhã. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You digging my cars, stole my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the letter, but open it anyway and seeing those 2 words: lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like the map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and darker is my day. I must have been blind, out of my mind. I never saw the warning sign. How goes it? It goes lonely, it goes slowly. So slowly goes the night. 10 lonely days, 10 lonely nights. Come, I'll watch the moon get flayed each night until the moon becomes the skinny night. The skins of my sins I send to cover and comfort you. I know that, but honey, I know the hell. I hang on my head, I toss in my bed. I never forget the words you said. One evening I'm leaving, and I laughed and checked her breathing. I said, darling, I'll go slowly through the night. Oh, baby, I feel the heel of time, and it hurts. I wait to find you sitting right there, cutting tangles out of your hair, singing a song that's all wrong. Hey, but that's all right. I don't care. I'm sorry for all your misery. Yeah. I reach out and embrace an empty space, a song that slowly fades. Where goes it? It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely and black as the night. Come on home, let's put things right, put things right. I hang my head and cry, darling. All night I try to season a reason for this man season. And I say you're so long now, I can't remember being alive. Call it sleep, call it death, call it what you like.
the sleep brings you back to life. I hang on my head, I toss and I sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going, ever slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. It ain't you that has to rock. 10 lonely days, 10 lonely nights. Since you left my side.